para entrar. Todo mundo vendo a minha tela aí? Uma página em branco? Sim. Beleza, então a gente viu alguns assuntos na última aula, né? A gente trocou ideia aí sobre o princípio básico, né? Aquele lá da eletricidade, história da eletricidade. A gente viu sobre campos, né? Eletrostáticos, o que são cargas elétricas, todo o contexto histórico a gente viu. Então, caso vocês precisem relembrar alguma coisa que foi vista na última aula, dê uma corrida de olho no slide, tá? Naquele slide da última aula. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem falar que a gente troca ideia aqui na aula sobre a dúvida de vocês. Beleza? Então, sobre aquela parte inicial, dê uma olhada lá na aula, na última aula. Bom, então, lá naquela última aula, a gente viu alguns conceitos aqui. Na realidade, no final daquela aula, a gente viu alguns conceitos, que são resistência elétrica, dado pela letra R, né? Corrente elétrica, dado pela letra I, e tensão elétrica, dado pela letra V. Basicamente, essa tríade aqui, ó, de resistência, corrente e tensão, beleza? Resistência, corrente e tensão, ela que vai fornecer para a gente todos os outros parâmetros que são importantes no circuito elétrico, tá? Quais são esses parâmetros? Por exemplo, potência elétrica, energia elétrica, tá? Então, quando na sua casa lá, chega lá, o valor da conta de luz, entre aspas, né? Conta de energia elétrica que chega na sua casa lá. Chegou lá de R$ 50, por exemplo. Quem dera se fosse R$ 50, né? Mas chega lá, vamos supor, R$ 50. Pô, mas de onde que... Como que é feito esse cálculo? Como que é medido isso, né? Qual o parâmetro elétrico que está envolvido na medição de energia elétrica? O que é energia elétrica? Então, esses questionamentos que a gente vai tentar responder aqui ao longo da aula. Então, repito, todos esses parâmetros que são importantes, eles geralmente são provenientes dessa tríade aqui, de resistência, corrente e tensão. Se a gente manipula isso aqui matematicamente, a gente consegue, geralmente, chegar nos valores de parâmetro que a gente precisa. Certo? Vamos lá, então. O que é resistência elétrica? Primeiro, né? Resistência elétrica, a unidade é ohms, né? Lembra que a gente falou lá, né, de George Simon Ohm, que é o cara que desenvolveu os estudos aqui, e ele criou duas leis, né? Primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Essas leis, por serem leis, obviamente, né, carregaram a unidade ômega, tá? Em homenagem a ele. Sobre a primeira e segunda lei, a gente vai falar aqui também daqui a pouco. Então, o que é resistência elétrica? Definição aí básica mesmo. O que é resistência elétrica? Alguém sabe falar? O que é resistência elétrica? A gente viu isso na última aula, hein? Alguém? Patiane, que entrou por último aí. O que é resistência elétrica? Ah, pode falar, William. Pode falar. É a capacidade do. Pode falar. De opor a passagem da corrente elétrica? Passagem de corrente elétrica, isso aí. Então, eu vou escrever isso que você falou assim, ó. Oposição ao fluxo de cargas elétricas. Perdoem a letra aí, tá? Muito tempo que eu não uso a mesa digitalizadora aqui. Então, oposição ao fluxo de cargas elétricas. E fluxo de cargas elétricas a gente conhece como sendo corrente elétrica. Perfeito. Só lembrando,
Por que eu escrevi fluxo de cargas elétricas aqui? Só lembrando, né, que corrente elétrica, por definição, é dado por variação de carga em função do tempo. Tá? Então, por isso que eu coloquei fluxo de carga. Quando eu falo fluxo, eu estou falando de variação. E lembrem que, o que é carga elétrica? O que é carga elétrica? Lembra que a gente viu também que carga elétrica está relacionado a elétrons, obviamente. Então, quando você tem uma quantidade X de elétrons em uma estrutura a mais do que prótons, por assim dizer, né? Você tem carga elétrica envolvida. Beleza? Então, quando a gente fala lá de 1 coulomb de carga, quer dizer que tem uma quantidade X de cargas, né? Imagina uma quantidade X de cargas lá, a mais que, uma quantidade X de elétrons a mais que prótons em um sistema fechado. Aí remete para a gente a ideia também de carga elementar. O que é uma carga elementar? Lembra que a gente viu isso lá também. Carga elementar é a carga elétrica de um elétron. Né? Então, se eu tenho um elétron, eu tenho a menor carga possível. Pelo menos assim, né? A menor carga possível registrada em literatura. Então, quando eu tenho cargas elétricas, não quer dizer que eu tenho um elétron só. Cargas, pode ser que eu tenha um e pode ser que eu tenha vários, que é na maioria das vezes. Beleza? Então, se você pega um fio de cobre, um condutor, na temperatura ambiente, ele vai estar lotado de carga elétrica ali dentro, certo? Só que está estático inicialmente, né? Quando você aplica uma força, essas cargas começam a se movimentar dentro do condutor, criando o fluxo de carga, que está aqui desenhado, né, que está aqui escrito, e esse fluxo de cargas a gente dá o nome de corrente elétrica. Beleza? Então, isso já fala para a gente aqui o que é a definição de corrente elétrica, que é a parte de baixo aqui, né? Qual que é a unidade de corrente elétrica mesmo? Qual é a unidade de corrente elétrica? Ampere, né? Não? Ampere, dado pela letra A. Beleza? E só lembrando, né? Só lembrando, jamais usem o termo amperagem. Jamais usem esse termo aqui, tá? Que esse termo está muito errado. Então, a definição então de corrente elétrica para a gente vai ser o quê? Fluxo ordenado. Fluxo ordenado. Opa. Fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor. Beleza. Fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor. Lembrando que esse condutor aqui, ele pode ser qualquer coisa, inclusive você, né? Quando você toma um choque elétrico, por exemplo, aí, quando você experimenta um choque elétrico, você se torna o condutor do circuito. Beleza? Então, fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor. Então, inicialmente, os elétrons estão lá, igual eu falei, elétrons livres, estão lá no condutor. Quando você aplica uma força, você faz com que esses elétrons se movimentem. E eu falei anteriormente que uma quantidade X de elétrons configura cargas elétricas, não é assim? Então, se existe essa movimentação, existe, então, corrente elétrica. Vale ressaltar que essa força aplicada ela pode ser várias forças, tá? O que faz um elétron movimentar em um condutor? Existem várias formas de você fazer uma corrente elétrica circular em um condutor. Um exemplo aí interessante é, por exemplo, o efeito fotoelétrico, né? Que foi o prêmio Nobel que Einstein ganhou lá na década de 30, se eu não me engano, sei lá, 20. Muito antigamente mesmo, Einstein ganhou o prêmio Nobel porque ele conseguiu comprovar, de fato, né, o efeito fotoelétrico de estruturas. O que é o efeito fotoelétrico? É a capacidade de fótons de luz de inserir energia em um sistema. Isso é usado hoje muito em sensores,
né? Sensores de luminosidade, placa, né? Essas placas de energia solar também, essas placas fotovoltaicas e tudo mais, tá? Então, inserindo luz, você transmite energia, essa energia faz com que exista uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica você usa da forma que você achar mais conveniente, né? Ah, eu posso usar lá para chuveiro, para um ferro de passar, para um motor, para o que for. Beleza? Outra forma é temperatura, né? Temperatura, pressão, uma própria fonte de tensão. Eu posso pegar uma fonte de tensão, por exemplo, uma bateria, e conectar essa bateria em um circuito elétrico. Então, imagine, você tem uma bateria, você pegou o terminal positivo e negativo, e você conectou essa bateria por meio de um condutor. Aí você está aplicando energia no circuito, está aplicando força no circuito. Força proveniente da bateria. E nesse momento vai existir um fluxo ordenado de elétrons ali de um ponto a outro. Beleza? Só exemplos então. E o final da minha frase anterior aqui já remete para nós o que é também tensão, né? Qual que é a unidade de tensão aqui? Unidade de tensão? Volt? Volt. Dado pela letra V também. Aí aqui também existe uma outra observação que é o seguinte. Não falar também voltagem. Certo? Então, amperagem e voltagem são duas formas de dizer que estão muito erradas. Certo? Essa voltagem aqui vinha escrito muito em equipamentos antigos e ficou com esse erro aí na parte de traduzir do inglês para o português, né? Porque na realidade a tensão em inglês é voltage, né? Sem o M, voltage. Então na hora de traduzir traduz voltagem como se fosse tensão, né? Isso é uma coisa muito errada de se dizer. Aí pegaram também aqui a corrente elétrica e fizeram o mesmo processo, né? Corrente elétrica aqui costuma se falar de amperagem, também é muito errado, tá bom? Então vamos tentar não usar essas duas nomenclaturas aqui, daqui para frente. Então, como que eu posso definir tensão elétrica? Eu posso definir, por exemplo, de forma muito simples, assim, ó, como força que impulsiona os elétrons livres em um condutor. Beleza? Então, força que impulsiona os elétrons livres em um condutor. Bom, então resistência, corrente e tensão. Alguma dúvida nessas três definições aqui que a gente acabou de relembrar? Eu acho que tá tranquilo. Ok. Bom, então vamos aqui ao seguinte tema. Vamos falar aqui então sobre circuito elétrico. Circuito elétrico. É uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo, se for pedido para esboçar de fato o que é um circuito elétrico, muita gente vai dar uma travada, porque circuito elétrico é isso aí mesmo, é um negócio aí que está passando a corrente elétrica e está acontecendo alguma coisa, uma lâmpada está acendendo, um chuveiro está ligando, né, um motor está rodando, isso é circuito elétrico. Mas, de fato, o que é um circuito elétrico? Quais são os componentes mínimos que a gente precisa para ter um circuito elétrico? É só eu olhar basicamente, olha, para essa tríade aqui que eu falei com vocês aqui em cima. Resistência, corrente e tensão. Olhando para essa tríade aqui em cima, eu posso já começar a imaginar o que é um circuito elétrico. Alguém quer falar aí? É composto por resistores, indutores, capacitores. Isso aí, isso aí.
Exatamente. Mas de forma geral, Patiane, eu preciso ter uma forma de conseguir definir de fato o que é um circuito elétrico. Tá? E como que a gente define o circuito elétrico? Precisa ter algumas coisas. Primeiro, eu preciso ter uma fonte. Essa fonte aqui é uma fonte de energia qualquer, tá? No caso aqui de tensão, né? Eu preciso ter condutores. E eu preciso ter carga. Tá? Então, fonte, quem vai fornecer energia. Condutor, quem vai transportar essa energia. E carga é quem vai consumir essa energia. Tá? E de bônus, eu posso colocar aqui uma chave. Beleza? Então, esses elementos aqui, eu preciso que existam esses elementos aqui para eu configurar um circuito elétrico. Pô, mas então, como que eu faço com questão de simbologia e de escrever o que é um circuito elétrico? Vamos começar então pela fonte. Quais são as simbologias de fonte que eu tenho? Primeiro, eu tenho que saber se minha fonte de tensão ela é do tipo corrente contínua ou do tipo corrente alternada. Tá? Então, por exemplo, ó, eu posso encontrar a fonte assim. Beleza? Então, aqui positivo e negativo. No lugar desse V aqui, vai me dar a tensão, o nível de tensão disponível no circuito. Então, por exemplo, 10 volts, 20 volts, 30 volts, 5 volts, tá? Vem aqui no lugar onde está esse V. Perceba que o traço maior é o ponto positivo da fonte, traço menor, negativo da fonte. Eu posso ter também fonte com essa simbologia aqui, ó, que é como se fosse uma associação de duas fontes anteriores. A gente encontra muito esse tipo aqui de simbologia também em livro. Tá? V. Eu posso ter também esse formato aqui arredondado, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, positivo e negativo, e aqui o nível de tensão V. Eu posso ter também, né, então aqui seria basicamente aí corrente, chamar assim, ó, de VCC, tá? VCC. O V aqui é de tensão e o CC, tudo que é CC, corrente contínua. A gente vai definir isso certinho, o que é corrente contínua, um pouco mais para frente. Mas gravem esse índice. Toda vez que vocês verem CC, é de corrente contínua. Vocês podem ver também o DC, que vem do inglês, né? Direct Current. O DC também indica corrente contínua. Se for DC ou se for CC, é corrente contínua. Então, poderia ser VDC aqui, ou ser VCC, e seria corrente contínua. Tá? Então, geralmente, corrente contínua pode vir de um gerador de corrente contínua, por exemplo, então é uma máquina que fornece corrente contínua, ou pode vir, que é o que acontece na maioria das vezes, de um circuito composto com uma bateria, por exemplo. Tá? Você abrir o seu celular aí, abrir lá o capô do carro, você vai ter uma bateria. Essa bateria fornece tensão contínua. Beleza? E tensão alternada, né, a gente tem basicamente essa simbologia aqui, ó. Ela é, né, circular, ela tem uma senoide aqui no meio assim, ó. Certo? Geralmente é essa aqui que a gente encontra, ó. Essa aqui é VCA. Tá? Então, VCA, tensão, corrente alternada. Então, aqui era corrente contínua, aqui é corrente alternada. Do inglês, pode aparecer aqui também VAC. Tá? Então, VAC ou VCA é a mesma coisa, indicando corrente alternada. Já para definir o que é cada uma aqui, só para não ficar muito assim avulso essa definição, é o seguinte: tensão, quando você tem uma tensão aqui que gera uma corrente contínua, quer dizer que a corrente contínua a corrente elétrica naquele circuito, ela não muda o sentido dela. Então, ela sempre vai de um ponto A para um ponto B. Ela sempre vai nesse sentido, do ponto A para o ponto B. Ela nunca vai do ponto B para o ponto A. Isso é corrente contínua. Corrente alternada é o contrário. Por quê? Porque
se tem um ponto A e um ponto B, a corrente, ora, ela vai do ponto A para o ponto B, e ora, ela inverte, ela vai do ponto B para o ponto A. Tá? Então, por isso chama corrente alternada, porque ela alterna o seu sentido com o passar do tempo. Ora, ela vai de um ponto a outro, ora, ela vai do outro ponto para um. Tá? Só de início aí. Então, essas são as simbologias. Condutores, a gente representa de início, que a gente vai representar como um traço só. Tá? É um traço mesmo que liga um ponto a outro. Isso vão ser os condutores. E carga é tudo que vai estar consumindo a corrente elétrica, consumindo, no caso, solicitando a corrente elétrica e consumindo potência e energia da fonte. Então, como a colega falou, a carga pode ser um capacitor, a carga pode ser um indutor, a carga pode ser um resistor, ou a carga pode ser uma associação disso tudo aí misturado, na maioria das vezes. Tá? Então, tudo que está solicitando corrente da fonte, está transformando, né, em algum tipo de trabalho, ou então simplesmente só está consumindo a energia em suas diversas formas, é considerado carga. Beleza? E essa chave aqui, né, então só para ilustrar, então, eu posso ter resistor, por exemplo, posso ter capacitor e posso ter indutor. Beleza? Então, resistor aqui dado pela letra R, capacitor pela letra C, indutor pela letra L. A gente vai dar uma explanada também o que cada um faz. E chave, né, uma chave simples aqui, a gente pode colocar. Realmente é uma chavinha com essa cara aí, indicando que ela pode abrir ou fechar o circuito, dependendo da necessidade. Beleza? Então, se eu tenho esses 4 elementos aqui, lembrando que o último aqui é bônus, né? Chave que é bônus. Mas se eu tenho que, no mínimo, esses 3 primeiros elementos, eu posso configurar um circuito elétrico. Então, como que ficaria aqui, então, o nosso circuito elétrico? Vamos lá. Então, de início aqui eu posso desenhar, por exemplo, uma fonte. Vou escolher essa simbologia aqui. Aqui, o condutor conecta a uma chave. E aqui, como carga, eu vou colocar o resistor. Beleza? Resistor R. Carga, chave que eu vou chamar de CH. Fonte que eu vou chamar de V. Beleza? Então, ó, fonte, tá aqui como V, chave, CH, R, resistor. E o que liga um ponto a outro aqui são os meus condutores que eu acabei de falar lá em cima. Bom, o que acontece então, se eu fechar essa chave aqui, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou conectar aqui, ó. O que acontece nesse momento? Lembra que existe condutor indo de um ponto a outro aqui ligando a carga. Então, obviamente, vai ter uma força aplicada no circuito. Lembra que tensão aqui em cima, olha, é força que impulsiona os elétrons livres em um condutor. Essa impulsão aqui vai ser de onde a onde? Vai ser da fonte até a carga. Então, eu vou ter uma corrente elétrica fluindo do positivo, saindo aqui do positivo da fonte, passando pelo resistor e retornando ao negativo da fonte. Certo? O que a fonte faz basicamente aqui é criar um desbalanceamento, por assim dizer, né, de cargas no circuito. É como se essa parte positiva aqui tivesse lotado de elétrons e a parte negativa precisando receber elétrons. Então, nesse momento, o que acontece? Se você permite a conexão, quem está precisando fornecer elétrons, fornece. Quem está precisando receber elétrons, recebe. E esse trânsito aí, né, entre fornecer e receber, configura a corrente elétrica que a gente vê aqui no circuito.
Uma dúvida minha aqui é o seguinte, olha. Qual é o sinal de uma carga de um elétron? Positiva ou negativa? O que vocês acham? Se eu pego um elétron, certo? Um elétron. A carga elétrica que esse elétron representa é uma carga negativa ou positiva? Se não sabe, chuta que vocês têm 50% de chance, né? Só tem duas respostas possíveis. Positivo. Positivo. Por que você acha que é positivo, Antônio? Mas eu acho que não tinha como ser negativo, não? Não tinha? Não. Alguém acha diferente? Eu também concordo com o Antônio. O canarinho tá respondendo aí, ó. Esse canarinho é bom, viu, meu? Canarinho tá Canta com força. violento. Patiane, você responder? O que você acha? Eu tô em dúvida, mas eu tô achando que o elétrons, ele é negativo. Eu tô em dúvida, eu não me lembro bem, mas eu acho que ele é negativo, sim. E de fato é negativo, né, gente? Lembra lá da estrutura atômica que a gente viu na última aula. Se você tem vamos lá, se você tem um átomo, você tem um núcleo atômico. O que tem no núcleo do átomo? Você tem prótons e nêutrons, certo? Próton, P. Próton, cargas positivas, beleza? Próton, P, cargas positivas e nêutrons com carga neutra. E isso no núcleo. E em volta a gente tem camadas, que a gente chama de eletrosfera, não é assim? E nessas camadas existem elétrons que ficam orbitando o núcleo. E os elétrons que ficam orbitando o núcleo, lembra que ele tem um sinalzinho de menos lá, ó, até a simbologia do elétron já fica intuitiva, né? Ele tem um sinalzinho de menos lá. E esse sinalzinho de menos supõe para a gente que a carga dele seja negativa, e de fato é. Tá? Então a carga de um elétron é negativa. Beleza? Não esqueçam isso. Carga elétrica é negativa. Por que carga elétrica é negativa? Porque ela é proveniente de um acúmulo de elétrons, por assim dizer. Aí você fala assim, não, agora bagunçou, porque você acabou de falar aí no circuito aqui, ó, que a corrente está saindo aqui do ponto positivo e indo para o negativo. Então uma informação aqui está colidindo com a outra. Porque eu acabei de falar que carga elétrica é negativa e aqui eu falei que a corrente está saindo do ponto positivo. Vocês conseguem ver esse embate aí de informações? Conseguiram entender esse problema que a gente está tendo aqui ou não? Vou repetir. Eu acabei de falar que que cargas elétricas, elétrons, têm o sinal negativo, tá? Então, carga elétrica e elétrons são, de fato, negativos. Cargas negativas. Isso é uma informação. A segunda informação que eu falei foi o seguinte: quando você tem uma fonte de tensão, a corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons livres, ela sai da parte positiva da fonte. Então, como que pode ser carga negativa saindo de um terminal positivo? Isso não faz sentido nenhum de início, né? É isso que eu quero que vocês peguem. Mas isso é facilmente explicado por duas coisas. Na realidade, duas definições aqui. Porque a corrente elétrica, ela tem um sentido que é chamado de sentido real, e ela tem um outro sentido aqui que é chamado de sentido convencional. Beleza? O que é o sentido real da corrente elétrica? O sentido real da corrente elétrica é esse que eu vou escrever em azul aqui agora. Ó. Seria
saindo do negativo e indo para o positivo. Isso que eu acabei de escrever em azul aí seria o sentido real. Por que o sentido real? Porque cargas elétricas são negativas. Sai do negativo e vai para o positivo. Sentido real. Por que, então, que existe o sentido convencional, que é o que eu escrevi aqui em vermelho, ó, desenhei em vermelho. Ó, sentido convencional, saindo do positivo e indo para o negativo. Por quê? Porque senão, vocês vão perceber que na hora dos cálculos, na hora que a gente estiver resolvendo circuitos elétricos, eu precisaria ficar colocando um sinal negativo lá toda hora. Beleza? Então, para evitar ficar colocando esse sinal negativo lá toda hora, a gente adota que a corrente é positiva, que ela sai do ponto ali, né, onde está mais positivo e vai para o negativo. Então, o sentido convencional, que é o que eu desenhei de início, que é o vermelho, né, ele vem para facilitar a vida da gente no que diz respeito à modelagem matemática, a hora que a gente for, né, resolver circuitos. Beleza? Mas o sentido real é o sentido contrário ao convencional. Então, existem essas duas definições. Esse sentido real, a gente só fala dele agora, tá? Acabou, a gente não fala dele mais. A gente só vai adotar o sentido convencional, saindo do positivo e indo para o negativo. Mas eu quero que vocês pensem, na hora de resolver, o seguinte, ó, eu estou fazendo aqui do positivo para o negativo, mas eu sei que internamente carga elétrica é negativa, então essa corrente aqui está invertida, isso é o inverso. Isso não atrapalha nada a nossa definição, as nossas análises e tudo mais, mas é interessante saber isso porque pode ser que essa dúvida surja um pouco mais para frente. Beleza? Então a gente vai adotar sempre o sentido aqui em vermelho, que é o sentido convencional da corrente elétrica. Certo? Vamos para frente, então. Se tratando, então, de corrente elétrica aqui,